Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Chegou finalmente o episódio que eu mais queria ver de Shingeki 4. Chegou, galera, chegou. Hoje é o dia da gente comentar o episódio de Shingeki 4. E calma, vai sair ainda o vídeo de Neverland. Não saiu ontem, mas é porque ontem não tive tempo de fazer o vídeo. Eu tô com todas as prints já do episódio de Neverland. Já tô com tudo pronto, só falta gravar e editar e tal. Ou seja, eu tô trabalhando esforçadamente agora porque eu tenho que fazer esse vídeo rápido, postar esse vídeo ainda hoje. E também eu tenho que fazer o vídeo de Neverland depois, beleza. Mas bom, hoje a gente vai falar sobre Shingeki, cara. Sim, saiu o tão esperado episódio, episódio 5, que na semana passada não teve, mas agora temos. Temos agora finalmente o episódio que eu mais queria ver de Shingeki 4. Eu acho que pra quase todas as pessoas que já leram o mangá, já viram essa parte, acho que também é a parte que eles mais queriam ver. Mas bom, antes de começar, cara, pelo amor de Deus, cara, pelo menos deixa o like, porque sério, dá muito trabalho fazer reviews de episódios semanais, cara, sério. Dá muito trabalho porque eu tenho que assistir, reassistir tirando print, depois tem que gravar, editar, depois tem que fazer tudo, cara, sério, eu faço tudo sozinho, com um celular apenas. Então, cara, por favor, deixe seu like aí, cara, porque pelo menos isso faz eu pensar que eu posso fazer mais reviews semanais e tal. Se você também quiser, cara, se inscreva no canal e também entre no servidor do Discord, se você quiser e tal. Porque às vezes lá eu sempre tô falando aí, às vezes, como que tá sendo a gravação do vídeo e tudo mais. Mas bom, hoje a gente vai falar de Shingeki no Kyojin, episódio 5, na verdade eu ia falar episódio 4. Mas vamos lá, cara, sério, porque eu quero terminar esse vídeo o mais rápido possível. Mas vamos lá. Bom, o começo do episódio aí, né, é um flashback aí do Reiner com a Anne e o Berthold e tal. Eles já estão mais crescidos, não estão mais naquele flashback lá que a gente viu no outro episódio, que eles eram crianças ainda, quando eles estavam indo pras muralhas e tal. E depois corta pra hora que o Reiner e o Eren estão bem ali, sentados, e o Falcon tá ali também. O Falcon tá tipo, oh meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Bom, o Reiner, ele não consegue acreditar que ele tá vendo, né? Porque ele tá vendo o Eren bem ali na frente dele, né? O Eren, o que o Eren tá fazendo depois do oceano, né? Mas bom, o Eren fala pro Reiner que eles têm que conversar e tal, e falam também pra ele se sentar. Ele começa falando aí o que ele pode achar pra conversar. Enquanto isso, o Reiner ainda tá embasbacado por estar vendo o Reiner lá. E o título do episódio é Declaração de Guerra. Ou seja, cara, esse episódio vai ser top. Bom, depois corta aí pra cena do palco lá, onde o Will da família Tybur vai fazer a apresentação dele e tal. E bom, depois corta uma cena ali pro Will, né, pra gente ver o Will e tudo mais. Também tem essa mulher que aparece, que ela vai ser importante, tá? Lembre-se dessa mulher. Bom, depois disso, corta de novo aí pro Reiner e pro Eren ali embaixo aí do lugar e tal. E ele fala que o lugar que eles estão, né, que eles estão embaixo do subsolo, esse lugar é o lugar onde está embaixo, eles estão embaixo do prédio onde está a apresentação, onde o Will vai fazer a apresentação, né, e tal. Ou seja, eles estão embaixo do prédio onde está o palco do Will e tal. Então a gente já pode pensar mais ou menos o que pode acontecer. Enquanto isso, o Reiner ainda ele não consegue falar, ele tá literalmente paralisado e tal. E o Eren, né, ele fala novamente pra ele se sentar. O Reiner senta e tal, e aí eles começam a conversar. Bom, o Reiner fala o porquê que ele tá aqui, né, e tal, e depois corta de novo aí pros caras aí de cima vendo e tal. Ou seja, esses aí são os caras que estão junto com o Eren, eles sabem o que vai acontecer e tal. Depois corta aí pro pessoal lá no palco, tudo mais. Não no palco, vendo aí a apresentação, né, nas cadeiras e tudo mais. Mostra todo mundo aí pensando como é que pode ser. Depois aparecem os guerreiros de Marley, né, e tudo mais. E aí, depois corta de novo aí pra eles. O Falcon ainda continua lá, velho. O Falcon ainda, ele tá em desespero também e tal. Mas o Reiner, cara, ele tá em full desespero. Ele não sabe o que pode acontecer, velho. Ele tá achando que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Eren. E pode acontecer mesmo, tá? Mas bom, depois ele fala, o Raiden fala por que ele veio aqui. Por que o Eren veio aqui. E aí ele fala o mesmo objetivo que você. E aí, velho, agora sim o Reiner fica em full desespero. Porque ele pensa, cara, que vai ferrar tudo, ele vai destruir tudo e tudo mais. Porque, né, se ele tá falando que
Se o Eren tá falando o mesmo que o Reiner fez, ou seja, o cara vai destruir tudo, cara. O cara vai acabar com tudo e tudo mais. E depois o Eren ainda fala, eu sou igual a você. Representando aí tals que o Eren também pode estar sendo um novo vilão. Eu vou fazer um vídeo falando que o Eren tá se tornando um novo vilão de Attack on Titan e tals. Essa parte aí representa muito porque ele tá sendo um novo vilão. Porque ele fala, eu vim aqui fazer a mesma coisa que você. Ou seja, ele fala que ele tá querendo destruir tudo. Depois ele fala, eu sou igual a você. Ou seja, ele realmente, ele foi igual ao Reiner. Porque ele se fingiu. Porque ele se fingiu de Sr. Kruger e tal. Ou seja, ele se fingiu. Ele fingiu que ele era uma pessoa de lá. E agora ele tá mostrando, ele vai destruir tudo e tal. Mas bom, depois mais uma cena do Will lá no palco. Depois o Eren, ele fica tipo, ó, já abriu as cortinas, cara. Aparece mais o Will, e aí ele fala, eu vou contar uma história muito antiga. E ele começa a contar a história de como é a história, né, dos Titãs, de tudo que aconteceu da Ilha Parades, de Marley e tal. Ele fala tudo sobre os Titãs que aconteceram, tudo que estava acontecendo e tal. E ele fala também sobre os Titãs e tal. É mais ou menos isso, né? Ele fala dos Titãs, de Marley e de Eldia e tal. Depois aparece aí, mais uma vez, aí o Reiner e o Eren. O Reiner, novamente, ele tá em full desespero. Aparece a cena da briga de Eldia contra Marley e tudo mais. Aparece o que aconteceu com os 8 Titãs e tal. E depois aparece, né, o guerreiro marleyano que fez a vitória para Marley e tal. Que basicamente, né, era o cara da família Tybur e tudo mais. O pessoal fica muito feliz e tal. Eles pensam, pô, vai ser a história que a gente contou, que a gente ouviu desde sempre, como que Marley foi feito e tudo mais. Mas aí depois aparece. Chega a parte que ele fala dezenas de milhares de titãs prontos para pisotear o mundo em Parades. E aí o pessoal já fica como? O pessoal já fica, what? Como assim? Depois ele fala sobre quem foi o verdadeiro herói dessa guerra e tudo mais. Depois corta para o Reiner e o Eren de novo. Porque assim, né? Os cara estão lá com o Will, depois eles cortam pro Reiner e o Eren e tal. Depois o Eren fala, você estava tentando salvar o mundo e agora, meu amigo, o Reiner, ele já tava em desespero. Agora ele tá entrando muito mais em desespero. Porque o Eren já tá falando, tipo, ó, vou destruir tudo e tal. Então, tipo, ele tá muito desespero e tal. Depois aparece a cena do Galliard, né? E da Pique e tal. E tem um cara falando pra eles virem até um lugar e tal. E ele corta uma corda e tal, que faz o Galliard e a Pique caírem em um lugar e tal, pra o Titã Mandíbula e o Titã Quadrúpede não ajudarem nessa parte. Ou seja, esse cara aí é um ajudante do Eren e tudo mais. Depois corta de novo aí pra eles. E depois o Falcon pensa, pera aí, eles são antigos amigos, mas tem 4 anos e tal. E aí depois corta aí pra mais uma parte do Will e tal. Ele falando sobre tudo que aconteceu entre os Tybers e o Martelo de Guerra e tal. E depois ele fala, o verdadeiro herói que salvou a guerra, que salvou o mundo dessa guerra, foi o Rei Freaks. E aí, meu amigo, tudo começa a ficar mais tenso e tal. O pessoal fica meio, oxe, que é isso? Aí depois aparece aí que o Rei Freaks, ele teve a menina, a Carl Freaks e tal. Ele fala que ele só queria um mundo de paz e tal. Ele queria tudo isso. E depois ele fala que as muralhas veio pra proteger o lado obscuro de uma lança e tal. E depois ele fala a coisa mais épica de todos. A cena mais ever do episódio. Que ele fala que depois... Ele fala que o Titã Fundador foi roubado por alguém. Ou seja, o Titã com todas as performances, ou seja, o Titã original. E aí depois aparece o Eren tirando a perna dele e tal, pra fingir que ele tava fingindo. E essa cena ficou meio ruim, sério, eu achava que poderia ter uma cena melhor, tipo, ele fala tipo assim, ele fala, né, sobre o Titã Fundador ter sido roubado, aí depois aparece o Eren tirando a perna dele, não ficar tipo uns flashes assim, tipo aparecendo a perna dele aparecendo tipo minutos depois. E depois, né, ele fala
que o nome desse cara é Eren Yeager. Meu amigo, agora, meu amigo, é sério. Quando eu vi isso, eu falei, mano, ficou melhor do que o mangá e tal. Eu não lembro muito bem dessa cena no mangá e tal. Pra quem tá assistindo os reviews semanais sabe que eu tô achando essa season bem fraca. Mas, cara, sério, essa cena eu gostei muito mais dela do que no mangá. Novamente, a única coisa que eu achei meio zoada foi eles terem ficado colocando flash enquanto o Eren tirava a perna dele e tudo mais. Mas, bom, depois o Falcon fala que ele respeitava muito ele e depois o Eren, ele se desculpa pelo Falcon e tal, dele ter usado ele. E depois ele fala sobre, o Falcon fala sobre a carta, e ele fala que a carta chegou até os amigos do Eren e tal. E o Falcon fica tipo, meu Deus do céu, o que eu fiz? Então depois, né, o Eren, ele fala pro Reiner sobre tudo que aconteceu, por que eles destruíram as muralhas, porque a terra dele foi invadida por titãs, porque ele viu a mãe dele sendo comida bem na frente dele e tal. E o Reiner, cara, o Reiner fica doido, velho, sério, ele fica em desespero e tal, porque tudo que ele amava podia sair agora dele e tudo mais. Ele pensava que podia tudo acontecer de novo. Ele fala que tudo que aconteceu foi culpa dele, não foi culpa do Eren, foi culpa dele mesmo e tal. O Reiner acaba se ajoelhando até, velho. A gente fica, meu Deus do céu, esse é o mesmo Reiner que a gente conhecia, porque o Reiner que eu conhecia era um cara assim que, tipo, que virou o titã blindado na frente do Eren e tal, velho. Não é esse Reiner não, velho. Então, tipo, cara, o Raiden, ele tá muito desesperado. A gente viu um lado que a gente nunca viu do Raiden. A gente já viu esse lado do Raiden lá, sei lá, no flashback. Mas a gente nunca viu, tipo, ele adulto, assim, tal, nessa cena e tal. Aí depois ele fala que pela mãe dele ter sido morta foi culpa dele e tudo mais. E depois o Will fala, por favor, eu quero viver. Ou seja, vai acontecer uma cena que ele pode acabar morrendo. Depois aparece a plateia aí, tudo emocionada pela história que ele contou e tudo mais. E aí o Eren fala de novo, eu sou igual a você. Ele pede para o Raiden se levantar e tal. E depois, cara, o Will mano do céu, o Will fica louco e tudo mais, porque vai acontecer uma coisa. O Ryan levanta e depois o Will fala declaração aqui e agora. E aí depois o Eren corta pra cena do Eren, ele falando até afaste os meus inimigos. Depois a mão dele começa a brilhar, ou seja, Titã. Começa a ficar tudo brilhoso ali, o Eren e tudo mais. Ele começa a brilhar, ou seja, Titã vindo. E aí depois ele fala, o Will fala, as forças da ilha parares, isso é uma declaração de guerra. E depois aparece o Titã do Eren e tal. E depois do palco do Will, mano do céu, essa cena foi muito top. E o Will é lançado e arremessado e é morto na frente de todo mundo. E acabou o episódio. Cara, sério, esse episódio ficou muito bom, sério. Quando eu tava reassistindo ele, eu não parei de ver, sério, porque, mano, foi um episódio muito bom, sério. Você que tá achando essa season de Shingeki também bem fraca, cara, eu concordo, eu prometo pra você que esse episódio foi, por enquanto, o melhor episódio de todos e tal. Mas bom, agora vai ter que esperar o próximo episódio. Eu espero vocês aí na próxima semana. Vai ter vídeo de Neverland. E é isso. Obrigado por ter assistido esse vídeo. E até mais. Tchau.